Boa noite. Acho que eu preciso começar falando da situação atual, né? A expectativa de chuva, chove, não chove. A gente conversou aqui e cancelar em cima da hora ia ser complicado, né? Vocês já estão aqui, já pensou chegar e não ter ninguém, né? Mas também por conta disso, duas coisas que eu acho que tem a ver com isso são importantes mencionar. Uma, que a gente está gravando o evento, né? A gente vai publicar posteriormente na página, no canal do YouTube do laboratório, e a outra é que a gente está querendo começar agora para tentar terminar o mais cedo possível, mas também a gente não vai ficar correndo muito, não. A gente vai dar conta do que for possível, adequadamente, sem correria, né? Mas estamos começando oficialmente para tentar terminar cedo e a gente ir para casa em segurança, tá bom? Então, dito isso, deixa eu ver aqui minha organização, só um minutinho. Eu quero falar com vocês como a gente vai trabalhar hoje. Essa é uma aula da disciplina de conservação preventiva de documentos do curso de arquivologia e é a segunda aula desse semestre e a gente fez essa aula para que ela seja aberta. E aí eu convidei duas pessoas, né, duas amigas que vão trazer aqui uma discussão muito bacana e eu vou tentar não tomar muito tempo para que elas tenham mais tempo para falar. Então, é mais do que a aula da gente, né, tradicional. Então, tem muito mais coisa e muita coisa interessante para a gente discutir aqui. Só para a gente saber, cada um de nós três, eu vou basicamente apresentar o que a gente vai fazer e cada um de nós três teremos entre 20 e 30 minutos para poder apresentar, né, falar com vocês sobre os nossos conteúdos. Depois disso, a gente vai abrir uns 20 minutinhos para perguntas, para comentários, tá bom? Para vocês comentarem, fazerem perguntas. E depois, a gente vai exibir pela primeira vez uma entrevista que foi feita no final do ano passado com o Pedersoli, mas é só um trechinho de 5 minutos da entrevista. Essa entrevista já está, para quem quiser ver, mas não vê não, espera eu passar aqui, já está no canal do YouTube do laboratório, tá? É PDA Unirio, Preservação de Documentos Arquivísticos Unirio, tá bom? Então, primeiramente, eu vou falar com vocês, eu vou contar meu tempo aqui, mas só para contextualizar a minha fala e a nossa fala, a Tamires, né, e a Laura vão se apresentar também. Essa aula tem o título de Introdução à Preservação de Documentos, tá? Só que eu vou falar, como já está no título da disciplina, sobre conservação preventiva, que é um âmbito de atuação em preservação. Só uma pergunta, o som está legal? Está chegando bem para vocês? Obrigado. Eu vou falar sobre conservação preventiva, que é um dos âmbitos de atuação em preservação. Tá? De propósito o título da aula ser Introdução à Preservação, porque eu vou falar de outros termos, outros conceitos, tá? E a gente vai entender aqui, a partir da minha fala, a preservação como um campo científico, e a conservação preventiva como um âmbito de atuação. Então, vou abordar com vocês sobre conceitos e aplicações. Tá? Tamires vai conversar com vocês sobre preservação, comunidade e identidade, e a Laura sobre preservação e ambiente doméstico. Tá bom? Então, para não tomar muito tempo, vamos lá. E por fim, como eu disse para vocês, né, vou exibir um trechinho da entrevista que já está no site já. No site não, no canal do YouTube. Começando... Espera aí. Só um minutinho. Pronto. Para a turma, né, a turma tem um texto para essa aula, certo? É um texto do Gelder Guichen, é um texto introdutório muito importante, é um texto de 3 páginas, mas tem muita coisa aí para a gente estudar a partir desse texto, aprofundar, né? E essa pergunta inicial que eu deixo no meu primeiro slide, ela vem desse texto. Na verdade, ela está no título desse texto, certo? E eu gostaria muito que vocês, ao ler, eu vou ler para vocês, né, também, que considerassem essa pergunta e tentassem responder comigo ao longo da minha fala. Essa minha apresentação aqui é justamente para responder isso e trazer alguns detalhes, né, que estão
aí dentro dessa resposta, né? Para a gente responder isso, eu vou falar sobre algumas coisas com vocês. Então, conservação preventiva, primeiro, o que é isso, né? Mas conservação preventiva é uma simples moda, ou foi uma simples moda passageira, porque esse texto é de 1999, tá? Voltando. Conservação preventiva, uma simples moda passageira ou uma mudança importante para o campo da preservação? Vamos tentar responder essa pergunta juntos, tá? Eu vou tentar não responder claramente e tentar ir construindo a resposta junto com vocês, tá? Vou me esforçar para não responder logo. Bem, primeiro, para chegar na conservação preventiva, que é o nosso foco, eu vou falar com vocês sobre 5 conceitos. Não vou demorar muito, feliz ou infelizmente. Felizmente porque vai ser mais rápido, talvez mais dinâmico, mas infelizmente porque a gente poderia conversar bastante coisa sobre cada um desses conceitos, tá? Eu vou trazer uma visão para vocês, ok? Muito baseado no texto do Gael do Guichen. Então, a gente vai falar sobre a definição do conceito de preservação, restauração, conservação, conservação curativa e conservação preventiva. Bem, vamos lá. Esses prints são do texto do artigo, tá? Eu vou ler com vocês e vou conversar sobre eles com vocês. Lembra que eu falei de 5 termos, né? 5 conceitos. A gente vai passar por esses 5. O Gael de Guichen, uma coisa importante, ele não aborda no texto a palavra preservação, certo? Eu vou falar com vocês sobre a palavra preservação, sobre o conceito preservação, mas ele não adota isso, certo? Poderia falar mais sobre isso, mas acho que só isso já é importante de ressaltar. A gente aqui no Brasil e na América Latina está muito acostumado a usar a palavra preservação no dia a dia, no trabalho, no estudo, né? E tem uma pesquisa, uma tese, na verdade, da Silvana Bojanowski, que explica e fundamenta o nosso uso da palavra preservação. A gente não vai encontrar essa palavra preservação no texto do Gael de Guichen. A gente vai encontrar conservação, conservação curativa, restauração e conservação preventiva. 4. Não vai encontrar preservação. Dito isso, vamos lá. Primeiro, sobre os conceitos de conservação e restauração. O Gael vai dizer o seguinte, ele vai definir assim, né, em 99, esses conceitos. Abre aspas. Para maior clareza, deixa eu usar a seta aqui, desejaria propor as seguintes definições. Primeiro, conservação. Conservação é toda atividade humana, direta ou indireta, encaminhada a aumentar a esperança de vida das coleções intactas e das já deterioradas. 2 observações breves, mas importantes. O que é uma ação indireta? É quando você trabalha no monitoramento e no controle das condições, não só das condições climáticas, mas na condição de guarda do seu acervo, né? Uma ação direta, quando você trabalha diretamente no documento. Vou fazer um pequeno reparo, vou restaurar diretamente no documento, né? Uma coisa são as condições ambientais do espaço de guarda, seja no servidor, seja numa sala, né? Falando de documentos digitais ou analógicos, conservação indireta, e a conservação direta é mexendo no documento em si. E a palavra coleção vai aparecer, porque nós estamos num curso de arquivologia, e a gente diferencia os conceitos de coleção e arquivo. Aqui, nesse texto, o Gael de Guichen escreveu para uma revista de museologia. Então, por isso, sabendo disso, né, a gente vai ler coleção e vai entender. Tá, é um texto para museologia, mas a gente pode adotar e compreender o que ele está dizendo para arquivologia também. Tá? Só para a gente entender para quem ele está falando nesse texto. Exemplos de conservação. Retirar o sal de uma coleção de cerâmica. Retirar ácidos de documentos gráficos. Desinfetar uma coleção etnográfica. Retirar a umidade de coleções armazenadas em objetos metálicos. Reduzir a luminosidade em uma exposição de tapetes. Esse último exemplo é uma ação indireta, porque você reduz a luminosidade, mas você não mexe no tapete. As outras são ações diretas nos bens, nos materiais, né? Então, está aí a diferença. Agora, restauração, vamos ver como é que ele define isso, como ele propõe uma definição.
Para ele, abre aspas, restauração é toda atividade humana direta encaminhada a conseguir que um objeto deteriorado de uma coleção recobre sua estética ou seu estado histórico. Exemplos. Esculpir um dedo que falta de uma estátua. Retirar uma capa que está sobreposta sobre uma pintura. Avivar a intensidade de uma escritura desvaída. Colar fragmentos de uma cerâmica quebrada. Né? Na conservação, a gente tem... Depois eu faço o resumo, para não confundir. Mas a gente tem aí as diferenciações que ele faz para conservar e para restaurar. E aí tem um recurso didático muito interessante que eu vou aproveitar para essa aula com vocês. Né? Ele faz uma comparação entre a preservação, quer dizer, a área, a conservação e a restauração, com a medicina. Vamos fazer o uso dessa comparação, dessa analogia, na verdade. Ele diz o seguinte, a conservação e a restauração podem ser comparadas com a medicina e com a cirurgia estética, respectivamente. Tá? Por que ele disse isso? A gente pode conversar mais. Vamos fazer um resumo do que eu acabei de falar. Conservação, pegando as palavras dele e resumindo aqui, contempla ações diretamente no documento. Geralmente a gente tem uma polissemia gigantesca para falar no campo da preservação, mas é comum a gente entender conservação, as ações diretas de conservação como conservação curativa. Aí o termo também já ajuda a gente a entender. Né? E as ações indiretas como conservação preventiva, que a gente vai ver. Mas a conservação como um todo contempla ações diretas ou indiretas. Temperatura, umidade, poluentes, né? Lidando com essas coisas para evitar ou retardar deteriorações. Bem, a conservação é encaminhada a bens em bom ou mau estado, já deteriorado ou não. Já a restauração contempla ações diretas. A restauração sempre vai ser diretamente aplicada no bem. Tá? É encaminhada a recobrar um estado estético, respeitando a historicidade do bem. Só sobre isso, respeito à dimensão estética, ética e histórica do trabalho, tanto a restauração quanto a conservação, para falar sobre isso, a importância de considerar a dimensão ética, estética e histórica do bem a ser tratado, já é uma outra aula. Mas isso é importante a gente ter em mente. Isso, a gente da turma vai trabalhar ao longo de algumas aulas. Né? Por isso, a aula que vem vai tratar especificamente sobre isso, mas a gente vai estar sempre relembrando, discutindo sobre isso. A dimensão ética, estética e histórica que a gente precisa considerar em qualquer intervenção de preservação. Seja preventiva, curativa, restauração, conservação. Né? E aí eu estou dizendo para vocês que a conservação e a restauração são dois âmbitos de atuação em preservação. Isso não é o Gael que está dizendo. Tá? Eu estou propondo aqui que a gente entenda a conservação como um campo científico, como a partir do Pierre Bourdieu, para saber de onde eu estou tirando isso, né? E a conservação sendo um âmbito de atuação dentro da preservação e a restauração sendo um âmbito de atuação dentro da restauração. Da preservação, desculpa. E aí tem uma pergunta que eu vou só deixar, eu não vou responder as perguntas, tá? Mas a gente vai construindo as respostas aqui. Por que, então, depois disso que eu falei, que elas podem ser comparadas com a medicina e com a cirurgia? Certo? Aquilo que o Gael escreveu no texto dele. Vamos avançar. Bem, falamos sobre os conceitos e as definições dos conceitos de conservação e restauração. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Bem, vou ler o trechinho do texto do Gael e a gente conversa sobre dois outros conceitos. Tá? Conservação curativa e conservação preventiva. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, não bastante para complicar uma situação já confusa por si só, e aí ele relata entre parênteses aqui, isso nos anos 90, tá? Tenho recebido pessoalmente mais de 1000 definições por escrito de numerosos profissionais de mais 70 países. Nos últimos 20 anos, ou seja, dos anos 70 para frente, né? Nos últimos 20 anos, há aumentado indiciosamente a quantidade de complicação terminológica com a introdução de uma sutil distinção entre conservação
preventiva e conservação curativa. Ou seja, a gente pode pensar aqui, hierarquicamente, como a preservação, o campo como um todo, e esses dois âmbitos de atuação, conservação e restauração, né, tendo a conservação agora uma outra subdivisão, a conservação no seu aspecto curativo e a conservação no seu aspecto preventivo. E aí, o que ele diz sobre isso? O que são esses dois outros âmbitos de atuação? Continuando aqui, ele diz o seguinte, usando o recurso pedagógico de analogia, assim como na medicina, a medicina curativa se ocupa das pessoas que padecem de enfermidade, a conservação curativa, a gente pode se apoiar no termo, né? Ajuda ao entendimento, a conservação curativa se ocupa dos objetos do patrimônio cultural que podem ser perdidos pela presença de um elemento destrutor ativo, certo? Já está num estado mais avançado e visível de deterioração, certo? Tudo que a gente tem aqui está em um processo de deterioração, né? Nada vai durar para sempre, mas a gente não está percebendo, muitas vezes a gente não percebe, não está com risco de perda de acesso a esse documento, né? No caso da conservação curativa, é quando já tem a presença de um elemento destrutor ativo, né? Isso que ele está dizendo. Bem, exemplos. Quando a gente tem insetos numa madeira, né? Quando a gente tem mofo num papel, quando a gente tem sal numa cerâmica, ou simplesmente um objeto que não pode suportar seu próprio peso. Ou seja, a conservação curativa vai tentar estabilizar esse documento, vai trabalhar no âmbito de pequenos reparos, assim a gente pode resumir, para que não se perca, retarde, né, estabilize e retarde a perda desse documento, certo? Ou desse bem, como está dito aqui. Todos esses exemplos envolvem uma ação direta, né, de conservação curativa. E aí, em contrapartida, chegando onde eu gostaria de chegar, né, a conservação preventiva, de igual ao nome na medicina, se ocupa de todos, esse é um detalhe muito importante, de todos, né, todos os objetos, desculpa, me perdi aqui, de medicina, de todos os objetos do patrimônio, independentemente do estado de conservação, do estado do bem. Sejam eles... Isso está na minha frente, espera aí. Só um minutinho. Pronto. Vou voltar. A conservação preventiva, de igual nome na medicina, se ocupa de todos os objetos do patrimônio, independentemente se eles estejam em bom estado ou se já sejam vítimas de uma deterioração progressiva. Sua finalidade é protegê-los de toda classe de agressores naturais e humanos. Resumindo, aproveitando a analogia do Gael, se a gente não está bem, a gente tem que ter cuidado para não piorar. Se a gente está bem, é legal que a gente também tenha cuidado para não ficar mal. Ou seja, se a gente tem um conjunto de documentos que estão num estado já de deterioração avançada, que precisa de uma conservação curativa, de pequenos reparos, ou de uma situação de perda que necessite uma restauração, beleza. Mesmo assim, a gente mantém as condições para que não aconteça nada a mais, não piore a situação. Mas se a gente tem um acervo em boas condições, que ele fique em boas condições, dentro das possibilidades, né? Então, uma característica importante da conservação preventiva, e por isso a gente vai entender que ela é a prioridade, é que a gente vai trabalhar prevenindo degradação, riscos de perdas, riscos de degradação no acervo como um todo, né? E a gente vai atuar indiretamente, trabalhando com o todo e não com a unidade, certo? Bem, resumindo, para a gente passar desse ponto, e eu acho que eu já falei demais, espera aí. Conservação curativa e preventiva, resumindo. A conservação curativa é uma ação direta e praticada quando há um elemento de deterioração ativo ou visível, né? Como eu disse com vocês, tudo que está aqui está em um processo de deterioração, mesmo que seja imperceptível para a gente. Geralmente é considerada como uma ação de pequenos reparos ou de estabilização,
certo? Já a conservação preventiva, objeto principal da nossa disciplina, só que a gente não pode deixar de falar de tudo o mais que eu acabei de falar, né? Tem que contextualizar até chegar aqui, é uma ação indireta e se ocupa de todos os objetos, ou de um conjunto de objetos, para não dizer necessariamente todos, né, de um acervo, independente do seu estado de preservação, como eu já comentei com vocês. Envolve o quê? O monitoramento para controle das condições ambientais, seja numa sala de guarda de documentos analógicos, seja num servidor. Envolve trabalhar com segurança, climatização, uma série de coisas que eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? São muitos detalhes. E aí essa imagem, para fechar essa parte, é um resumo do que eu falei com vocês, é um esforço, a partir dessas referências que estão em tela aqui, uma série de referências, tem o trabalho do Gael, tem o trabalho da Silvana Bojanowski. Na disciplina a gente vai ler cada um deles e vai discutir mais aprofundadamente, com mais tempo, sobre cada um deles, mas resumindo, eu usei esses trabalhos para dizer que esses aqui em tela são os termos essenciais e também são âmbitos de atuação em preservação. Estou entendendo a preservação como um campo científico, como falei para vocês a partir da teoria do Bourdieu sobre o que é um campo científico, né? Para entender como funciona a sua dinâmica, os agentes do campo, as relações de forças, certo? E, por sua vez, ela se divide no âmbito de atuação em conservação e em restauração, a partir daquelas definições que eu trouxe para vocês. Claro que existem outras definições, outras visões sobre esses conceitos, né? Mas essa é que eu estou trazendo para vocês hoje. E, para chegar onde a gente quer chegar, a gente também, na conservação, passou a adotar dois âmbitos de atuação, e a nossa formação de arquivista nos implica muito a focar na conservação preventiva como parte do nosso trabalho cotidiano, certo? A gente não sai formado como restaurador ou para realizar restauração, não formalmente na grade do curso, mas a gente sai preparado para poder trabalhar a prevenção, que deve ser a prioridade. Claro, sempre que houver necessidade de conservação curativa e de restauração, o trabalho precisa ser feito, mas a nossa ideia é evitar essa necessidade, por isso ela se torna a prioridade de ação, certo? Então, a gente tem a conservação preventiva, né, e a conservação curativa. E, só para dar um spoilerzinho no caso da disciplina e para entender o que a gente vai estudar lá na frente, como a gente vai enxergar o trabalho com isso tudo, né, a gente vai estudar lá na frente, a gente não vai falar disso hoje, mas vamos estudar sobre gestão de riscos, que é uma metodologia, e no âmbito dessa metodologia, a gente vai ter uma ferramenta que se chama estágios de controle, que estão representados aqui, os 5 estágios, por esses verbos no infinitivo, certo? Se vocês perceberem, a conservação preventiva está aqui na esquerda, depois vem a conservação curativa e depois vem a restauração, nessa ordem mesmo. É a mesma ordem que está colocada aqui nos estágios de controle. Por quê? A lógica dessa ferramenta, que a gente vai conversar mais à frente sobre isso, é, primeiro, evitar o risco de qualquer deterioração. A gente tem um laboratório que não tem uma condição adequada, a localização dele é muito ruim. Então, quando chove, tem o risco de entrar água. Como fazer para evitar que entre água? Eu não quero restaurar um documento depois que a água entrou, eu quero evitar que a água entre. Eu quero evitar que um incêndio aconteça, eu quero evitar que uma série de coisas aconteçam. Eu não vou controlar tudo, mas o foco é na evitar. Por isso, a prevenção está ali na primeira camada ali, né, de trabalho. Se eu não conseguir evitar esse risco, eu vou tentar bloquear a entrada da água. Se eu não conseguir bloquear, eu tenho que detectar para poder responder o que fazer quando entrar água. E, por último, se houve o dano, como eu recupero ou tento recuperar, né? Não vai voltar ao que era, exatamente o que era. Então, por isso, essa ordem aí, né? Tanto nas palavras quanto no que é da metodologia que a gente vai estudar. Por último, esse slide aqui, para fechar essa conversa, dessa parte e a outra parte que eu vou falar com vocês para fechar minha fala, essa aqui eu queria só fazer a analogia, aproveitar a analogia que o Gael, acho que ele foi muito feliz e se tornou o trabalho dele muito inteligível, né? Se a gente pensar na saúde como um campo científico e a gente pensar na preservação como um campo científico, a saúde tem diversas especializações, âmbitos de atuação, profissionais, formações, A gente pode perceber também algumas analogias com a preservação. Quando eu vou na área da saúde pensar numa cirurgia, né,
eu posso tentar fazer uma analogia para entender. A gente está falando de cirurgia, a gente está se assemelhando aqui na preservação com uma restauração de uma parte danificada, uma parte que falta, certo? Quando a gente está falando de um tratamento com remédios, quando eu vou ao médico para curar alguma coisa que está ali, né, me atrapalhando minha saúde, eu posso pensar na conservação curativa, por exemplo, sabe? Só para tentar fazer uso da analogia que ele fez. Para estabilizar o documento, no caso da saúde, a nossa saúde, né? Estabilizar o documento com uma degradação evidente, que está em risco de perda de acesso ao conteúdo desse documento. Já se eu tenho uma rotina com hábitos saudáveis, que envolve uma série de coisas, né? Uma série de coisas, alimentação, exercício, descanso, lazer, etc., 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 para tentar ter uma vida mais saudável, aí eu posso pensar um pouco e fazer uma analogia com a conservação preventiva, para evitar ir ao médico, para evitar uma cirurgia, evitar algo mais invasivo, né? E aí eu posso pensar na prevenção de degradações possíveis. Eu não vou ter certeza que eu vou evitar a degradação, mas tentar evitar riscos de dano. E isso envolve evitar a temperatura inadequada. Eu não vou eliminar a temperatura. O problema é a temperatura inadequada e as flutuações, né? Eu não vou eliminar a umidade relativa, mas o problema é a umidade relativa inadequada. Então, acesso indevido também é um problema. A gente está falando de segurança, né? Exposição à luz intensa e constante, poeira, praga, evitar incêndio, inundação, etc., etc. Tudo isso envolve proteger um conjunto de documentos e não atuar diretamente em cada um, né? Para que retarde essa necessidade de ação direta. Vamos lá, a segunda parte, e já passei da metade da minha fala. Dito isso, nesse mesmo texto de 3 páginas, eu acho que são 3 ou 4, o Gelderguichen vai propor que a conservação preventiva implica em uma mudança de mentalidade para os profissionais que trabalham no campo da preservação, conservadores, restauradores, arquivistas, bibliotecários, etc., etc., todo mundo químico que trabalha direto ou indiretamente com preservação. Ou seja, quem faz restauração trabalha com preservação, quem faz conservação preventiva, todo mundo, né? Ele vai dizer nesse trechinho algo que eu vou depois representar para vocês com essas imagens aqui. Bem, ele diz resumidamente o seguinte: com a conservação preventiva, a conservação preventiva implica mudar uma antiga mentalidade para a qual o objeto de ontem se converta na coleção de hoje. Lembra que é um texto para museologia, né? A gente pode falar arquivo de hoje, acervo de hoje, né? A gente pode usar esse texto tranquilamente. Que a sala de ontem em edifício. Vejam que ele está ampliando a visão, né? Propondo ampliar a perspectiva. Que o indivíduo em equipe, que o presente em futuro, os profissionais em público. E, no mais amplo sentido da palavra, o secreto em comunicação e o como em porquê. Muito difícil pegar e entender tudo o que ele está querendo dizer só com esse texto tão resumido, né? São coisas muito importantes, mas vamos usar essas imagens para entender o que ele está querendo dizer. Esse texto é de 99. Essa imagem eu printei em 2020 para a pesquisa da tese. E ela ainda está no site do ICRON. O ICRON é uma instituição onde o Gelder trabalha até hoje, desde os anos 70. Né? Ou seja, a imagem ainda está lá, estão concordando com ele ainda. Então, é o seguinte, basicamente as mesmas frases, as mesmas ideias que estão aqui representadas com essas imagens. Aqui está escrito o seguinte: ao invés de pensar no objeto, pense na coleção. Aquilo que eu falei para vocês. Ao invés de pensar na ação direta no documento, 1 a 1, pense em proteger o todo para evitar o trabalho de 1 a 1. Quando precisar no trabalho unitário, sim, vamos trabalhar. Né? É isso que ele está querendo dizer. Focar na prevenção com relação ao todo. Essa segunda imagem aqui, ao invés de pensar no individual, pense no time. A gente não vai resolver nada sozinho. Eu falo aqui para muitos arquivistas e para outros profissionais também. A gente tem problemas, questões interdisciplinares para poder dar conta, né? O arquivista não vai resolver a questão da preservação sozinho, com conhecimento produzido só na arquivologia. A gente precisa do conhecimento da química, da tecnologia da informação, do conservador, etc., etc., etc. Então, é sobre isso. E também das pessoas que trabalham conosco, né? A pessoa da administração, da segurança, da limpeza, Uma série de pessoas precisam ser envolvidas. Então, não dá para pensar que sozinho vamos resolver as coisas. Aqui, ao invés de pensar em segredos, pensar em comunicação, construir sinergias em torno de um objetivo comum, que é a preservação. Né?
E essa pergunta ajuda a isso que eu acabei de falar, né? Ao invés de pensar no como, pense no porquê. Ou, pelo menos, pense no porquê primeiro. Por que preservo isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Para depois entender o como. É mais importante saber o porquê primeiro para depois saber o como. É melhor do que a gente estar fazendo uma coisa que não sabe nem por que se faz. Né? Então, por que priorizar isso em detrimento daquilo? Por que eu estou focando nisso em detrimento daquilo? Muito importante. Ao invés de pensar nos profissionais, pensar no público. Né? A gente está trabalhando, não é para a gente ficar acessando, só a gente acessar, é para a gente também, mas é principalmente para o público, para o usuário. Então, é ter isso em mente, né? Não esquecer disso. A gente não vai classificar documento, escrever documento de uma forma que só a gente entenda. Né? É para que os outros entendam. Né? Então, também aqui, ao invés de pensar na sala, pense no prédio. Se a gente tem essa sala, se ela fosse uma sala de guarda, ela está climatizada, está protegida, está detetizada, está tudo bonitinho, mas o prédio está prestes a cair, vai tudo junto. Né? Então, a gente vai, mais para frente, discutir sobre camadas de envoltório. A gente envolve o documento em uma série de camadas, que é a sala, é o móvel, é o prédio, é a região. Tudo isso implica em estar preservando ou não. Né? E, por último, ao invés de pensar em curto tempo, pensar a longo prazo. Né? Tem um trabalho do Stefan Michalski que é muito legal para pensar sobre isso. Como a gente precisa planejar a longo prazo e tentar tornar sustentável aquilo que foi planejado no presente para que haja continuidade. Né? Mudar o planejamento toda hora é complicado. Bem, eu falei 24 minutos, né? É isso? Tá. Eu tenho 6 minutos, eu vou concluir com vocês, tá? Eu tenho essas 3... Eu tinha uma dinâmica para fazer, mas eu falei, eu já sei que eu não vou ter tempo de fazer. Esse é um outro ponto importante que o Gael escreveu lá nos anos 90, e lembram daquela pergunta no início da minha apresentação? Acho que a gente já está conseguindo construir a resposta, e a gente hoje pode olhar para o que aconteceu, né, e ter uma ideia. Aconteceu ou não aconteceu aquilo que ele propôs? A gente já entendeu a proposta dele, né? Vamos entender com mais clareza agora. Ele diz sobre algumas mudanças importantes que devem resultar da conservação preventiva. Diz o seguinte, abre aspas, ao contrário do que alguns membros da nossa profissão possam pensar, a conservação preventiva vai muito além de uma mera manutenção e supervisão das condições climáticas. É algo mais que uma simples moda passageira, e está respondendo aí, né? Ou está propondo uma resposta. É mais do que uma moda passageira e está convertendo paulatinamente parte integrante da profissão, em que não cabe dúvida de que vai introduzir mudanças importantes. Entre elas, vamos ver as mudanças que ele está propondo. Além das mudanças de mentalidade dos profissionais, ele está propondo outras mudanças estruturais. Tá? São essas 4 aqui, que eu vou ler para vocês e passar para esse slide e finalizar. Bem, primeira mudança no aspecto da formação de quem trabalha direto ou indiretamente com preservação. Lembrando, de novo, eu repito algumas coisas porque elas são importantes. Às vezes porque eu esqueço que eu já falei, mas às vezes porque realmente é importante repetir. Ele está escrevendo para uma revista de museologia. Ok? Então, vamos lá. Na formação, todos os membros, abre aspas, né? Todos os membros do pessoal de um museu, desde o administrador ao arquiteto, desde o técnico ao conservador-chefe, desde o vigilante ao guia, deverão seguir uma formação em matéria de conservação preventiva ou instruir-se dos seus princípios básicos. Todo mundo colabora ou pode fazer o contrário, não colaborar, atrapalhar. Né? Então, é bom que a gente crie sinergia para colaborar com a preservação. Todos esses profissionais têm uma relação direta ou indireta com a preservação. Bem, com relação à organização, abre aspas, nos museus mais importantes deverão ser criados postos específicos e nos outros adicionar responsabilidades complementares às qualificações exigidas para os empregados. O Gael está sugerindo mais trabalho para todo mundo. Né? Bem, com relação ao planejamento, deverão efetuar previsões orçamentárias e realizar uma nova organização dos fundos. Isso é importante agora, essa relação que a gente vai ver aqui.
a fim de empreender ações necessárias antes que se produza algum dano. Ele está falando de dinheiro para prevenção, né? Destinar recurso para prevenção. Ou seja, está dito aqui, né? Ter recurso é extremamente importante. E ter recurso destinado para isso, né? Às vezes a gente tem recurso, mas não é destinado para isso. É uma questão. E, por último, com relação ao público, se deve adotar medidas sistemáticas para assegurar que o público esteja informado do valor, né, e da fragilidade dos objetos expostos. A informação deve ser mostrada em todos os sistemas de anúncio, assim como em publicações e catálogos, e deve ser... Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Aqui. E deve ser difundida em guias e meios sonoros. Só sobre valoração e valorização, a ideia de valor e comunicação, já tem uma série de coisas para conversar, né? Então, o que eu estou falando para vocês é bem resumido, e a gente pode conversar muito mais sobre tudo isso que eu estou falando aqui, né? Por último, para fechar o texto, e esse quadradinho aqui, ó, para quem, se tiver alguém assim cansado que eu estou falando muito, esse quadradinho é o fim do texto, é o ponto final. Ele vai dizer o seguinte, eu acho importante reproduzir também, para a gente finalizar. Ele diz o quê? Abre aspas, os profanos podem se perguntar, com razão, por que tivemos que esperar tanto até o final do século, o texto é de 99, né? Para que os profissionais dos museus tenham pensado, né? Começado a estabelecer uma política de conservação preventiva das coleções. Não cabe dúvida que é um mistério, mas vale mais tarde do que nunca, como diz o refrão. E aí, para a gente, arquivistas, né? E para qualquer outro profissional que não seja da museologia, para a gente que ele está descrevendo o último parágrafo, né? Devemos dizer, finalmente, que em determinados contextos em que existe um patrimônio cultural formado por bens móveis e imóveis, ou seja, cidades históricas, monumentos, sítios arqueológicos, bibliotecas e arquivos, poderíamos racionalizar da mesma maneira e chegar indubitavelmente a conclusões similares. Ou seja, o que ele está dizendo serve para a gente, ele está sugerindo que isso serve para todos nós. Ou seja, isso é um ponto de diálogo entre nós, né? Por isso, esse texto não é da arquivologia, mas é o primeiro texto do curso de arquivologia na disciplina de conservação, né? Acho que é importante a gente ter contato, diálogo com outras áreas que também trabalham com preservação. Eu ia passar essas imagens para vocês, eu só estou passando para criar curiosidade e não vou falar sobre, mas eu ia comentar, tá? São documentos declarados de Memória do Mundo e provavelmente vocês reconhecem alguns deles. Esse é impressionante, mas eu vou ficar por aqui. Obrigado. Eu quero passar a palavra para Laura, né? Boa noite, gente. Eu sou a Laura, eu trabalho com arquivos digitais numa produtora de filme, o que não tem nada a ver com a minha pesquisa, mas muito do que eu trabalho eu levo para o que eu tenho pesquisado hoje em dia. Eu vou contar um pouco da minha trajetória na arquivologia para mostrar como que eu cheguei nos arquivos em ambiente doméstico, né? Eu conheci a arquivologia desde que eu sou criança, porque a minha tia trabalhava no Arquivo Nacional. E aí eu sempre quis fazer arquivologia. E ninguém conhecia o que era arquivologia. Aí eu falava, tia, eu quero fazer, não sei o quê. Só que aí foi chegando no ensino médio, e a pessoa falava, arquivologia, vai fazer engenharia, vai fazer outra coisa. Aí eu acabei falando, vou fazer engenharia. Aí a minha tia falou, não, você não vai fazer engenharia, você vai fazer arquivologia. Aí ela começou a me levar em palestras e tal. E a minha primeira palestra que eu fui de arquivologia foi nesse auditório, que foi sobre arquivos e direitos humanos, e era com a embaixadora dos arquivos do México. E aí ela estava falando sobre os arquivos e direitos humanos, que era muito importante, não sei o quê. Eu falei, nossa, arquivologia é isso? Pensar nos direitos humanos, ir lá e tal, ver os arquivos e tal. Aí eu fiquei mais decidida a fazer arquivologia. E a minha tia só me levou em um lugar que falava nessas temáticas, né, de coisa assim, deslumbrante para qualquer um. Aí, em 2016, eu estava no ensino médio, em 2018 eu entrei na faculdade aqui na Unirio.
Aí eu comecei as aulas e eu vi que não era nada do que eu pensava. Aí eu tive as aulas e tal, mas acabei gostando também, não era o que eu imaginava. E aí eu fiz, no meio do curso, eu fiz uma aula sobre arquivos de direitos humanos, professor Igor Gack. Aí eu acabei participando do projeto de pesquisa dele e toda semana a gente discutia textos sobre arquivos em cada lugar do mundo. Então, a gente tinha uma visão mais ampla da arquivologia do que isso que a gente vê, né, de introdução, de gestão, teoria dos fundos, proveniência. A gente via isso mais na prática, o que eu achava muito mais legal. E eu comecei a focar mais para esse lado da preservação e direitos humanos. E, em 2020, começou a pandemia, que coincidiu com a metade da minha graduação. Isso em 2018 eu estava fazendo estágio na FGV, lá eu fazia preservação de história oral, então eu ouvia a entrevista, fazia a transcrição e colocava numa base de dados. Aí em 2020, em janeiro, eu comecei meu estágio no Instituto Moreira Salles, com fotografia. Eu fazia conservação de fotografia, só que em fevereiro começou a pandemia e aí o estágio ficou online. Então eu fazia entrevista com os fotógrafos, o principal deles é o Evandro Teixeira, que ele fotografou a ditadura militar no Brasil, ditadura militar no Chile. Eu fazia essas entrevistas com ele, a gente fazia um inventário das fotografias e identificação, e fazia planilhas, e botava na base de dados e tal. E aí, nisso, eu comecei a fazer isso na minha casa. Comecei a ver minhas fotografias e tal, aí eu tirava foto, mandava no grupo da família, e eu via que muita informação estava se perdendo, né? E aí, nesse meio tempo, eu estava lendo esse texto aqui, da Provas de Mim, Novas Considerações da Sue McCamish, que é desse livro dos arquivos pessoais. E ela falava de arquivos pessoais de uma maneira diferente do que a gente aprende na faculdade, né? Geralmente, quando a gente fala de arquivos pessoais, a gente está falando de arquivos pessoais que estão dentro de alguma instituição, que é uma coleção que foi adquirida de um político muito famoso, no caso do Getúlio Vargas, né? Ou no Instituto Moreira Salles, são fotógrafos muito famosos que tiveram uma produção grande de fotografia e foram para alguma instituição. E lá, esse arquivo é tratado de uma forma muito grandiosa, né? Eles têm recursos e tal que a gente não tem em casa. E aí eu comecei a adaptar muitas coisas que eu via no Moreira Salles para dentro de casa. E aí foi assim que começou o meu interesse da pesquisa. Então, foi a minha monografia, né, Provas de Nós, que foi inspirada em Provas de Mim, foi sobre por que e como preservar fotografias em arquivos domésticos. E conforme eu fui pesquisando, eu vi que tinha pouca literatura sobre isso, ninguém falava sobre isso na arquivologia, né, em ambiente doméstico. Eu via muita coisa aleatória em site, né, como organizar meus documentos, o que é arquivo morto, pode jogar fora isso, pode jogar fora ali, mas não tinha nada muito acadêmico, né, nada com muitas referências. E durante esse período da pandemia também tivemos várias coisas acontecendo, né? Teve violências contra pessoas vistas como minoria na sociedade, o caso de George Floyd em Minneapolis, o João Pedro aqui no Salgueiro, e eu acabei querendo falar sobre a importância da memória, né? E tentar casar esses dois temas que eu estudei durante a graduação. E aí, como objeto de estudo, eu escolhi o acervo da minha família, que é Azevedo Unicida. Porque, como a gente estava na pandemia, eu não podia ir para algum outro lugar, né? E o lugar mais próximo que eu podia ir era a minha própria casa. E a minha família é uma família afro-nipo-brasileira. Tá? O lado da minha mãe é africano, o lado do meu pai é japonês. Então, a minha equipe de organização também foi minha família, né? Essa daqui é minha irmã, meu pai, minha mãe e minha avó, que foram os que mais me ajudaram nesse período. Esse daqui é a família do meu pai, que também me ajudou via WhatsApp. E essa daqui é a família da minha mãe. O professor Bruno explicou os conceitos perfeitamente, né? Até porque ele fez um doutorado sobre isso. Não vou explicar melhor do que ele, mas eu botei aqui para a gente dar uma relembrada, né? A preservação pode ser entendida como prevenção de deterioração e danos de documentos por meio de adequado controle ambiental e ou tratamento físico e ou químico. Ele nunca vai ter fim e você não consegue preservar
em seu estado original para sempre. Você vai ter que fazer escolhas do que você vai preservar, como você vai preservar, até porque a gente não tem espaço nem dinheiro para guardar tudo. Principalmente nós como pessoas físicas, né? Talvez instituições tenham. E aqui é a mesma imagem que o professor Bruno mostrou. E aí eu estava lendo alguns textos sobre memória, sociedade, papel dos arquivos, e a gente percebeu, o professor Bruno foi meu orientador, né? Que o que é preservado interfere diretamente na história oficial de determinado local. E a gente destacou em 3 eixos principais. A necropolítica e o racismo, que a gente usou o texto do Mbembe, a questão dos povos indígenas e o marco temporal, que era uma coisa que estava se falando muito na época da pandemia, e o orientalismo e a xenofobia durante a pandemia. O Nelson Mandela, no texto do Provas de Mim, da Summer Kemish, ela fala sobre o instinto de testemunhar, que é quando a gente está em períodos assim de muita repressão, a gente tem essa necessidade de contar a nossa história, né? A gente quer deixar uma marca no mundo e a forma que a gente tem de deixar nossos arquivos, né? E o Nelson Mandela fala do apartheid, né, que foi o regime de segregação racial na África do Sul. Ele menciona a luta entre a memória e o esquecimento, de quem será lembrado. Nas grandes guerras, quem é lembrado é quem ganhou a guerra, né? Que são os arquivos que ficaram. E no caso do marco temporal, tem aqui as placas, né, dos protestos. Nossa história não começa em 1988. Então, eles têm que provar que a história deles não começa em 88. Só que eles são povos indígenas, eles não têm documentos comprovando. Eles têm oralidade. Mas os arquivos em papel e os arquivos de oralidade, né, eles, teoricamente, deveriam ter o mesmo peso, mas não na nossa sociedade, né, que os arquivos em documentos de papel são autênticos, fidedignos, tem toda aquela questão inerente aos documentos de arquivo, que é diferente da história oral, né? E essa necessidade de memória mostra que pode ser um fator decisivo para a sobrevivência de um povo inteiro, né? E durante a pandemia, né, teve a questão da xenofobia, de falar, o vírus chinês, e aí começou uma série de violências, né? Então, a gente tem vários termos, várias palavras que a gente usa no Ocidente que podem alterar o produto de uma história oficial. E isso traz a importância dos estudos decoloniais. Vou falar rapidamente o que é decolonial, né? O Brasil era uma colônia de Portugal e a gente estava num regime de colonização. E depois que saiu desse regime de colonização, a gente passou por uma descolonização. Só que não foi uma justiça, não teve uma justiça de transição entre um regime e outro. Então, muitos resquícios da colonialidade estão ainda hoje em dia. E isso pode ter, por exemplo, nas palavras e termos. Um exemplo assim, básico é o nosso uso do tempo. A gente acorda de manhã, aí vai trabalhar à tarde, vai dormir à noite. Os povos indígenas não usavam esse ritmo, né? Era um outro ritmo. Então, a colonialidade afeta a gente até hoje. E os estudos decoloniais tentam enxergar a nossa realidade através de outras lentes. E o Eduardo Said, que é esse autor aqui, ele escreveu um livro, né, que chama Orientalismo. E ele fala que é uma invenção superficial de identidades coletivas para a multidão de indivíduos que, na realidade, são muito diferentes. E o que isso tem a ver com o arquivo? Quando a gente está num arquivo de fotografia, a gente tem várias palavras-chave, várias categorizações. E, às vezes, a gente usa uma categoria que pode não ser a ideal, mas é a que a gente sempre usou. Então, a decolonialidade vai pensar, a gente pode pensar isso aqui de uma outra forma, de uma forma que seja melhor para ser a nossa memória de hoje e para ser a nossa memória do futuro. Então, nesse período também tivemos muita propagação de notícias e posições do governo brasileiro que tinham posições xenofóbicas, e isso influenciou no dia a dia do povo asiático, né? Não só o chinês, que era uma posição de xenofobia, mas, por conta do fenótipo, acabava atingindo toda a população asiática. E a informação ou pelo menos deveria ser, um elo entre o Estado e a sociedade. O Arquivo Nacional, os arquivos públicos municipais, estaduais, eles produzem muitos documentos, que deveria ser bom para a gente,
e deveria ser um risco e é um risco para o Estado, né? Muitas vezes, por isso, a gestão pode ser feita, a transparência, né, que fala, pode ser uma transparência mais ativa ou uma transparência mais passiva. Então, existe uma relação complexa, onde é possível inferir que existe uma espécie de dicotomia, onde não existe Estado sem arquivo, e a existência dos arquivos é uma ameaça ao Estado. Então, a questão da memória é sempre essa luta, né? Do que a gente vai preservar, do que a gente vai esquecer, e quem dita isso é o Estado. Então, a nossa história oficial, quem vai ditar é o Estado. O que a gente está deixando de arquivo, né? O que a gente está escolhendo preservar e o que a gente está escolhendo eliminar. E os arquivos são muito importantes para a gente no dia a dia também, para a nossa garantia de educação, de direitos de saúde, de moradia, previdência social, lazer, memória. E a minha dissertação, ela vai falar sobre os arquivos de forma geral. A minha monografia foi sobre fotografia, né? Agora eu estou falando sobre todos os documentos. Aí está sendo bem difícil, porque eu tenho que levantar todos os documentos que a gente produz durante o curso da nossa vida. E todo mundo produz diferentes documentos. Por exemplo, no direito à moradia, a gente pode comprar, a gente pode vender, a gente pode alugar e a gente pode construir uma casa. Cada uma dessas atividades vai gerar uma série de documentos. Quando eu vou construir uma casa, eu vou ter a planta, eu vou ter licitação, eu vou ter nota fiscal, vou ter troca de mensagem, troca de e-mail, vou ter muitos documentos. E por quanto tempo eu tenho que guardar isso? Não tem escrito em lugar nenhum. O que são esses documentos, né? Como é que eu vou guardar eles em casa? Eu tenho que guardar para sempre? Se esses documentos, por acaso, fossem do meu avô, eu tenho que guardar esses documentos do meu avô ou eu posso jogar fora? E aí, eu ainda não tenho essas respostas, né, para dar para vocês, porque eu ainda estou na metade do mestrado. Eu vou qualificar, inclusive, semana que vem. E aí eu vou mostrar o como preservar fotografia, que é a coisa mais fácil do mundo. Porque a gente não tem que decidir, eu tenho que eliminar isso e tem que preservar isso. É muito mais da efetividade, né? Claro que a gente pode ver duplicatas e descartar a duplicata, ou ver uma fotografia e mandar para restauração, mas no caso do arquivo doméstico é muito mais sobre a afetividade. Então, eu dividi a metodologia em 3 partes. Foram vários testes que eu fiz em casa e esse foi o que se saiu melhor. Eu usei gestão de processos, que é uma disciplina que tem aqui em arquivologia, eu fui monitora, que foi importante para mim organizar e estabelecer prioridades. E eu criei um fluxograma para entender qual seria meu processo. Como é uma coisa que é minha, né, que tem muita afetividade, às vezes a gente olha e fica perdido, né? Aí, quer guardar isso? Não, vamos digitalizar logo para mandar para minha tia, vamos digitalizar logo para mandar para minha avó. E aí acabava que eu ficava naquilo e não ia para frente, né? Eu não acabaria nunca o trabalho, porque eram muitas fotografias. E aí eu estabeleci algumas prioridades. Aí eu usei o gerenciamento de riscos como uma base. Por quê? É um guia de gestão de risco para o patrimônio museológico, ou seja, para usar em museu. Vocês vão aprender na disciplina que ele tem várias etapas, né? Você vai identificar os agentes em cada camada de envoltório, tal. E isso não é prático em casa, né? Em casa a gente pode fazer o uso do bom senso. Por exemplo, eu não vou deixar fotografia no banheiro. Eu vou deixar a fotografia na cozinha. Eu vou tentar deixar ele num lugar guardado, num lugar mais seco, num lugar que não seja muito quente, num lugar fechadinho, não vou comer perto dele, não vou deixar perto do meu cachorro, vou deixar mais em cima. Então, o bom senso foi o que mais me ajudou nesse caso. E tinha muitas fotografias que eu não conhecia, né? Eu não sabia de onde que era, não sabia quem era. E aí eu fui fazer uma pesquisa para a descrição do acervo usando história oral, ou seja, entrevista com a minha família, e usei um site que chama Family Search, que é para você mapear a sua árvore genealógica. Então, sobre a história oral, essa daqui é uma conversa com a minha avó. Eu mandei para ela uma foto. Eu perguntei, avó, essa foto foi aonde? Você lembra? Ela falou, em frente ao apartamento do Pombal, que era onde ela morava com meu avô e a minha mãe, quando ela tinha acabado de nascer.
Eu perguntei, quem é? É você? Nem a minha tia, né? Aí ela falou, Norma, Sérgio e Nádia. E aí eu já consigo identificar quem está nessa fotografia e no conjunto de fotografias, porque eu fiz uma pré-organização para não ter que mandar 20 fotos para minha avó e ela ter que identificar todas, né? A minha estagiária não ia gostar muito. E aqui é a página do Family Search, né? Eu coloquei primeiro a família que eu conhecia, e aí ele vai fazendo uma busca documental. O que é o Family Search? Ele é dos Mormons. Os Mormons vão nos arquivos municipais e eles digitalizam documentos e eles fazem indexação desses documentos, que é certidão de nascimento, certidão de falecimento, certidão de casamento, batizado, são vários, e imigração, são vários documentos. E isso foi muito importante para mim, entender os anos, né? Por exemplo, se eu tenho uma foto que tem o meu bisavô, eu sei até que ano ele estava vivo. Então, essa foto só pode ser de antes dele morrer, né? Então, eu posso ali identificar, eu espero, né? Eu posso identificar de que ano é mais ou menos aquela foto. Se uma foto foi no Japão, foi antes do meu pai emigrar para o Brasil. Então, eu já tenho também como determinar o tempo, né? Se eu tenho uma foto com a minha tia, foi depois de eu nascer, né? Se eu estou com ela, foi depois de eu nascer. Então, eu posso identificar várias coisas a partir das datas. Aqui é a família da minha avó, né? Aqui embaixo sou eu, minha irmã, minha mãe, aqui são os 1 milhão de irmãos que a minha avó tem. Meus bisavós, meus tataravós, meus tataravós e meus tataravós. Então, tipo, a certidão de nascimento, ela não fala só que você nasceu. Ela fala quem são seus pais e ela fala quem são seus avós. A certidão de casamento não fala só com quem você está casando. Ela está falando com quem você está casando, quem são os pais de quem você está casando e quem são seus pais. Então, esse site ele vai fazendo esses links e vai indexando, né, essas informações. Aí eu trouxe um exemplo do meu bisavô. O nome dele é Shui Nishida. Eu não cheguei a conhecer ele, né? Mas o nome dele em português é Antônio, se vocês preferirem. Aqui eu fiz essas informações sem conversar com a minha avó, né, meu pai. Eu fui usando só as fontes do site para ver se eram verdadeiras mesmo. E depois eu perguntei para minha avó para ver se estava certo. Então, aqui eu tenho as informações de nascimento, né, aonde ele nasceu, Kumamoto Ken, no Japão, em 1889. E quando ele faleceu e aonde. Ele faleceu aqui em São Paulo, no Brasil. E aí aqui traz a linhagem, né? Meu bisavô, que devia estar meu avô, meu pai e eu. Né? São quantas gerações são. E aqui tem um ícone de fontes, né? Essas são as fontes que eu usei para identificar essas informações. Então, aqui tem o registro, né? Um dos registros foi o cartão de imigração dele. Aí, no cartão de imigração, falava o nome dele, o estado civil, nacionalidade, quem era o pai, quem era a mãe, qual era o evento, quando que foi, aonde que foi. E eu posso também ir lá, no lugar que os Mormons digitalizaram, e ver com as minhas próprias mãos. Mas eles digitalizaram o documento, eles deixam lá, né? E aqui tem o cartão de imigração do meu bisavô, que a minha avó não tinha. Ninguém da minha família tinha. Só tinha nesse site aleatório da internet, né? Aqui é o meu bisavô, e esse foi o cartão que entregaram lá na imigração depois que ele faleceu, por isso está escrito falecido. Aí aqui tem todo o histórico dele, né, enquanto imigrante. Desembarcou em Santos em 29 de abril de 1912 pelo vapor Itsukushima Maru, número do passaporte pelo governo imperial do Japão, em 27 de fevereiro de 1912. E aí vai contando toda a história dele, né? Isso não só dele, da minha bisavó, do meu avô, do meu pai. Tinha o documento de imigração de todo mundo. E aí, feito isso, eu comecei a fazer um arranjo das minhas fotografias, né? Então, eu tinha 3 núcleos principais de fotografia na minha casa. Eu tinha a da minha família, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Tinha da minha mãe, meus avós, enquanto a minha mãe não era casada.
e eu tinha as fotografias do meu pai, dos pais dele, enquanto eles não eram casados, enquanto ele não era casado com a minha mãe. E por que isso é importante? Vamos supor, em 98, os meus pais não eram casados ainda, mas eu tenho fotografia de 98 da minha mãe e do meu pai. Se eu guardar no mesmo álbum, vai ficar tudo misturado. Eles não têm a mesma história, né? São proveniências diferentes. Então eu tenho que guardar em álbuns diferentes, apesar de ser no mesmo ano. Porque não faria sentido, né? Eles nem se conheciam, vou botar no mesmo álbum. E aí eu comecei a separar, primeiro, por esses núcleos. E aí eu fiz uma descrição nos próprios álbuns e fiz uma planilha, né, para saber como é que eu ia separar esses álbuns. E aí eles já estavam em álbuns, né, já estavam em álbuns curtos, eram pequenininhos assim. E aí eu juntei tudo conforme esse arranjo que eu fiz. FAN é Família Azevedo Unicida, que é depois que meus pais casaram, né? Aí a localização física de antes era um álbum curto, virou um álbum preto. Tem a descrição da fotografia, a descrição do álbum, e a digitalização depois eu botei o caminho do HD. Aqui é a mesma fotografia que eu descrevi aqui na planilha, né? E aí, esse aqui é um software que eu usei, que é o Adobe Bridge. Ele é gratuito e vocês podem baixar, se vocês quiserem. Vocês conseguem colocar os metadados e indexar as informações que você teve na sua pesquisa anterior, né? No caso, a história oral e a pesquisa no Family Search. Aí aqui eu coloquei onde é que foi. Ponte Alexandra, que eu perguntei para minha mãe onde que era. Foi no Canadá. Aí eu fiz um título, botei quem é que está na fotografia, botei o evento e botei quando que essa fotografia foi tirada. Foi aqui 4 de abril de 99. Por que isso é importante? Quando a gente digitaliza uma fotografia, ela vai ficar com a data do dia que eu digitalizei, não a data do dia que ela foi tirada. Diferente dos arquivos natos digitais, né? Quando a gente tira uma foto com o iPhone, ele fica lá, tiramos hoje em tal lugar, que não acontece com a fotografia em papel. Aí, com essa pesquisa, eu pude identificar quando é que essa fotografia foi tirada. Essa daqui tinha informação de data aqui no cantinho. Então, foi mais fácil. Agora, minhas considerações finais. Parafraseando Nohar, a vontade e dever de memória fará de cada um o arquivista de si mesmo. Não tem ninguém melhor do que a gente para saber a nossa própria história. Autoconhecimento é informação, informação é poder, que é fundamental para a reivindicação de direitos enquanto parte de uma sociedade. E é importante a gente ser um arquivista ativista, a gente buscar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, formas de tornar melhor, né, a gestão, a preservação dos documentos. Mas não é fácil, não é possível sem apoio. Eu sei que não tem muito dinheiro também, mas a gente pode fazer algumas coisas simples que vocês vão aprender ao longo do semestre de conservação preventiva, que é justamente para não gastar tanto dinheiro e conseguir preservar por mais tempo. E essas ações de acessibilidade visam não só manter a própria razão de ser de um arquivo como registro de prova, e de papel da informação arquivística como ela entre Estado e sociedade, mas assim como também da manutenção da democracia, da garantia de direito da própria sociedade, dos povos que lutam e resistem. Que, se vocês quiserem pegar a apresentação, está no Drive. E é isso. Quer sentar aqui? Gente, é só uma mudançazinha bem pequenininha. A Laura vai precisar de sair, então a gente vai abrir para pergunta mais à frente. Mas alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Aproveita agora que ela está saindo. Vou te dar o microfone. Boa noite. Eu só queria falar para você que da árvore genealógica, né, que a minha prima fez, né, essa pesquisa aí, e nós chegamos lá nos parentes lá em termos de 1700 e
alguma coisa. E aí, como você falou, realmente, aí nós fomos, através da história oral, confirmando, né? Porque assim, eu mesmo só conhecia até o meu avô. Sabia o nome do meu bisavô, mas o restante, né? Aí só Deus sabe. E aí foi exatamente essa pergunta com os familiares. E chegamos lá em 1700 e alguma coisa. É muito bacana esse. E acaba que a gente se perde, né? Que a gente vai ficando... Nem serve pra gente saber quem são os familiares de 1700 e bolinha, né? Que a gente não vai fazer nada com essa informação, só vai saber. Mas é muito legal, a gente vai se perdendo, vai achando um monte de documento. E esse site, ele dá para você entrar em contato com as pessoas que estão usando o site, né? Então, enquanto eu fui indexando, eu fui caindo na árvore genealógica de outras pessoas, né? Quem foi casado com um primo meu de não sei quantos graus, e aí mandou mensagem para mim e pergunta: a gente é família? Aí eu falo, pô, acho que a gente é, tá? A gente vai checar os documentos e a gente é mesmo. Aí vai perguntando, você conhece tal pessoa? Conhece tal pessoa? Aí eu falo, conheço, essa eu conheço. Aí às vezes também não é uma pessoa nada a ver, né? Que o sobrenome da minha família brasileira é Azevedo, é Almeida de Azevedo. Almeida de Azevedo tem um monte, né? E teve uma hora que era Guimarães também, e foi casando e tal. Aí realmente às vezes não é o mesmo documento, né? Quando a gente vai checar cada documento, aí vê, não, é outra família, não é você, não. Mas é bem legal mesmo. Mais alguém? Oi, boa noite. Muito bom o seu trabalho, fiquei super curiosa aqui. Eu queria saber duas coisas. A primeira, quanto tempo você levou para fazer todo esse processo? E a segunda, se foi tão fácil para você, tanto a família parte de mãe também, encontrar as informações. Porque como foi imigrar, seu avô imigrou, né? Talvez fosse mais fácil, porque tem um documento oficial, não sei. E agora brasileiro ou africano, assim, como é que foi para você? Então, a família da minha mãe foi um pouco mais difícil, né? Porque como é uma família negra, os escravos não tinham documentos, né? Então a gente consegue achar mais documentos a partir da abolição, né? Que aí os escravos começam a ser registrados. Aí, então, por isso que eu tenho mais informação do lado do meu pai do que do lado da minha mãe. Mas em termos de geração, eu tenho mais informação do lado da minha mãe. Por quê? Os documentos do meu pai estão em japonês, né? E ninguém traduziu ainda. Os mormons não falam japonês, aparentemente. Mas, do lado da minha mãe, eu vi bastante coisa. E o processo de fazer isso tudo, né? Como a preservação nunca tem fim, eu não acabei ainda, né? Eu fiz uma parte e para eu achar essa metodologia, né? Foi um ano, assim, até eu encontrar. E depois que eu encontrei jeito mais eficiente de fazer, né? Aí foi rapidinho, foi um processo mais rápido. Foi um ano porque foi o tempo da minha monografia, que foi até o dia de entregar o trabalho. Eu fui fazendo mudanças, né, no processo. E aí, no final, eu consegui. E agora, hoje eu tive uma reunião com a Microsoft, na produtora que eu trabalho, que eles foram apresentar um produto de inteligência artificial. E eu ia mencionar isso no trabalho, acabei esquecendo. Na dissertação, como eu tenho que identificar todos os documentos produzidos pelas pessoas, né, isso parece impossível, né? E aí eu usei o ChatGPT, né? Perguntei, ChatGPT, quais são os documentos que a gente produz durante a nossa vida? Aí ele falou, são muitos. Aí eu perguntei, quais são os documentos que a gente precisa para ter acesso à educação no Rio de Janeiro? Aí ele falou, você precisa da sua certidão de nascimento, você precisa do seu histórico escolar, você precisa de uma declaração, documento dos seus pais. E ele foi falando uma série de documentos assim mais detalhados, né? E aí eu perguntei, ChatGPT, quais documentos que eu recebo depois que eu termino a educação, né? Quando eu termino a faculdade, quando eu termino a escola. Aí ele falou, você recebe seu diploma, você recebe seu histórico, você recebe certificados de palestra que você foi. E eu fui listando isso. E eu fui procurar no Google. Realmente, esses documentos existem, né? Eu tenho em casa. Mas como é que eu vou referenciar isso na minha dissertação? Aí eu fiquei pensando, fui lendo artigos sobre inteligência artificial. E hoje eu tive esse encontro com um vendedor da Microsoft. E ele estava falando sobre o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, que é ligado com a OpenAI, que é quem
faz a parte do chat GPT. E ele falou que esse Copilot, agora ele é ligado com a internet. Então eu posso ter informações em tempo real. E ele vai trazer as referências de onde ele tirou essas informações, o que é muito importante para o trabalho acadêmico. A gente precisa de fontes para comprovar os nossos fatos, né? E aí eu falei, nossa, vou usar isso na dissertação. E aí, uma semana antes de enviar para a banca, aí eu falei pro Bruno, botei ChatGPT na dissertação, vou colocar na metodologia. Aí eu li um monte de texto, aí eu defendendo, né, o uso do ChatGPT na educação, e tem sido muito útil. Então, se eu tivesse usado o ChatGPT em 2020, que não existia, né, no caso, talvez fosse um processo mais rápido. Então, em resumo, a inteligência artificial ela vai ajudar muita gente nesse quesito, né, de fazer as coisas em casa e de ser um pontapé inicial para muitas das nossas pesquisas. A gente não pode se embasar só nele, né? Então, ele pode ser um bom pontapé para depois a gente referenciar nossas coisas e procurar novas tecnologias, novas formas de fazer os nossos processos. Mais uma pergunta? Alguém? Não? Laura, muito obrigado, viu? Parabéns. Esqueci como é que é. Boa noite. Então, prazer, gente. Meu nome é Tamires. Eu vou falar sobre a temática dessa tríade, né? A preservação, a comunidade e a identidade. E eu vou usar como exemplo a minha experiência de vida, né? Que é atravessada, na verdade, comunidade e identidade, todo ser humano é atravessado de alguma forma, mas a questão da preservação, de uma perspectiva acadêmica, né? Com base na minha carreira, no meu trabalho, foi o que me atravessou e eu vou trazer um pouco da minha experiência. Então, são esses 3 pontos, né, que acabam se atravessando o tempo todo. Primeiro, eu quis trazer para vocês a questão do território, que para mim é muito importante. Eu nasci na Maré, que é um conjunto de favelas no Rio de Janeiro, que foi instituído como bairro em 94. Nasci mais especificamente na Baixa do Sapateiro. E isso, né, na perspectiva de território, é muito importante, né, define muitas coisas nas nossas vivências. Eu trago esse mapa porque ele é importante também para dar dimensão ao tamanho da Maré, né, porque muitas vezes as pessoas não sabem o tamanho da Maré. De acordo com o último censo, foi aproximadamente 140 mil moradores, 16 comunidades, e cada uma delas surgiu em períodos diferentes. Mas o início da ocupação da Maré se deu na década de 40, em razão de mega obras como a criação da cidade universitária, que é a Ilha do Fundão, que é onde a gente tem a UFRJ, e a Avenida Brasil. Essas 2 obras, né, grandes obras, criaram um fluxo migratório para a região, pessoas a partir do interior do estado do Rio, depois de Minas Gerais e principalmente do Nordeste. Então, essa ocupação inicial na Maré é muito marcada por esse grupo de pessoas, né? E aí, ao longo do tempo, a ocupação inicial da Maré, ela se dá primeiro pelas próprias pessoas fazendo ocupação, mas depois tem intervenção do próprio governo. Mas isso foi lá para a década de 60. Mas também é importante falar da presença indígena nesse território, que antes do Brasil ser uma colônia de Portugal, né, a gente tinha presença indígena aqui, que é muito importante. Então, a gente tem comunidades como Pinheiro e Timbal, que são nomes que estão relacionados a essa presença indígena também. Aqui eu vou falar do Museu da Maré, que é o espaço onde eu trabalho, e a equipe do museu está dividida em grupos de trabalho. Só que a gente
tem diálogo entre esses grupos e, na verdade, isso é necessário para que o trabalho consiga ser feito. Não tem isso, eu sou conservador, então, principalmente essa perspectiva que o Bruno trouxe, né, da gente levar a conservação preventiva para todos da equipe, porque o conservador não pode ser o único responsável pela preservação do acervo. Então, é muito importante o diálogo com todas as pessoas da equipe, né? Então, a gente tem o GT de comunicação e audiovisual, o educativo, que atravessa todos os outros GTs, o arquivo Dona Rosina Vieira, que é onde eu atuo especificamente, o de história oral, o de pesquisa de público e, por último, o GT administrativo. Falando da questão do Museu da Maré, ele é um projeto que está localizado na Maré, especificamente na comunidade do Morro do Timbal, e ele é um dos projetos do SEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que surge em 97 pelos próprios moradores. E eles iniciam a atuação deles a partir da questão da educação, porque o ingresso de jovens, né, na universidade pública era muito baixo na época, que eles começam em 97, então era menos de 1%. Era muito baixo, mesmo a UFRJ sendo muito próxima da região. Então, o SEASM foi responsável por desenvolver projetos de preservação da história e da memória da Maré e de educação que acabaram reverberando na criação do Museu da Maré em 2006. Um dos projetos do SEASM é o pré-vestibular comunitário, e eu estou citando isso porque eu fiz parte do pré-vestibular, né? E, graças a ele, eu ingressei na UFRJ em conservação e restauração. O tema da minha dissertação foi uma proposta de conservação preventiva para um conjunto de fichas que fazem o registro de moradores removidos, principalmente de favelas da Zona Sul, para a Nova Holanda, que é uma das comunidades da Maré, que surge na década de 60. Mas eu trouxe umas imagens aqui para a apresentação não ficar tão abstrata, né? Então, da época da minha graduação, eu trouxe essa imagem aqui minha, restaurando o livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra de Minas Gerais. A obra dela se tornou mais conhecida também, teve mais visibilidade nos últimos anos. E foi importante porque ele é um livro muito consultado na biblioteca do Museu da Maré. Então, eu vi essa oportunidade de usar uma das disciplinas, né, para restaurar esse livro. Aqui também a gente tem uma visita da minha turma de conservação preventiva de papel 2, que foi até o Museu da Maré também, isso foi um momento bem legal. E uma das pessoas que está aqui é a Ana Paula, que me orientou durante a graduação. Aqui foi uma coisa interessante também, importante para mim, que eu consegui defender meu TCC dentro do Museu da Maré. Até uma informação para vocês também, né, que pode ser uma coisa dialogada com o orientador, é uma possibilidade de, dependendo do objeto que você está tratando na sua graduação, no seu TCC, você pode escolher onde você vai defender. Então, eu optei por defender no Museu da Maré, que eu achei mais coerente do que na própria FRJ. Aí aqui a gente tem a minha banca e a Cláudia Rose, que é a coordenadora do Museu da Maré. Aqui eu vou falar um pouquinho da minha atuação, de coisas pontuais, do que eu costumo fazer no meu dia a dia. Uma delas é a higienização de livros, que é uma coisa muito comum e que faz parte do cotidiano, né? O acervo do museu é muito plural, a gente tem objeto museológico, tem bibliográfico, arquivístico, a gente tem um acervo muito diverso. E aqui são alguns objetos, né, que a gente retirou da exposição para conseguir realizar a higienização também, principalmente no período da pandemia. Uma dessas imagens aqui são aquisições de estantes para reserva técnica, porque às vezes se tinha o hábito, né, de usar móveis de madeira, que às vezes é um erro muito comum que as pessoas cometem, porque o papel em si ele já atrai xilófagos, né, que são insetos que se alimentam de madeira. Então, usar estantes de madeira é mais um potencializador. Então, eu sempre me preocupei da gente acabar mudando os móveis, né, para de metais, que é para diminuir um pouco esse risco de atrair esse tipo de inseto para a reserva. Aí aqui sou eu realizando mediação também, como eu falei, a gente não se fecha só na nossa atividade. Então, eu realizo visitas pela exposição, o que também é muito importante, é uma troca muito legal, né? De trocar com diferentes públicos, né?
ver a reação de moradores mais antigos e, às vezes, a gente tem uma inversão. Às vezes, o morador que está ali, ele viveu numa palafita, ele viveu numa época que eu não vivi, e, às vezes, ele que me guia pela exposição, né? Porque, às vezes, ele sabe mais daquela história do que eu. Então, é muito legal ver esse tipo de inversão de papéis. Ou, então, observar as crianças trazendo novas visões, ou pessoas técnicas também conhecendo o museu pela primeira vez. Aqui foi um período que eu terminei a minha graduação em 2019 e depois eu consegui entrar num projeto da Fiocruz, no Departamento de Arquivo e Documentação, o DAD. E o foco do projeto era a higienização e acondicionamento de fundos arquivísticos de cientistas sociais que pesquisam sobre a favela. Um deles é o José Arthur Rios. E aí aqui sou eu desempenhando algumas atividades, né, pequenos reparos, como rasgos em documentos. No outro desenvolvendo caixas, né, de acondicionamento, uso de réguas, de estilete. A outra questão também que acabou acontecendo durante o meu percurso foi a aproximação do Bruno. Ele fez um levantamento, né, de TCCs, de monografias no UFRJ, e ele acabou chegando no meu trabalho, né, que lida com a questão da preservação no território de favelas, e ele perguntou se eu tinha interesse de participar do LabPad. Então, eu aceitei, né, foi muito legal essa parceria também na organização do laboratório. Foi um momento muito legal. E uma das coisas que a gente fez foi retrasada, né? Já passou bem rápido. No ano retrasado, a gente realizou várias oficinas, e essa a gente fez em parceria, de pequenos reparos em suporte e papel, que foi aqui também. Então, foi uma oficina bem legal, mostrar um pouco, né, do que a gente pode fazer. Aí a gente tinha um perfil muito diverso, tinha pessoas de conservação, tinha pessoas de arquivologia também. Uma coisa que eu trago também de experiência é que houve uma parceria com Favelas.br, que é um projeto com professores universitários e iniciativas em territórios de favela. Eles criaram uma plataforma chamada Favelas.br e eles encontram maneiras de fazer com que essas iniciativas alimentem essa plataforma, mas é uma plataforma pensada para ser mais simples, para que as pessoas que atuam no território dessas iniciativas não fiquem dependentes de quem deu a formação. Então, a pessoa forma, mas ela consegue depois ter autonomia para alimentar essas iniciativas. Mas eles pensaram para além, porque as pessoas precisam ser remuneradas, porque isso é um trabalho. Alimentar essas plataformas requer muito esforço. Então, a gente, em parceria com Favelas, a gente submeteu um projeto, né, para a Universidade da Califórnia de Los Angeles, esse edital Modern and Dangerous Archives Program, que o foco deles são arquivos que estão em risco, né? Então, a gente fez um recorte, né, de parte do nosso acervo que precisava de tratamento e foi aceito. Então, a previsão de início do projeto é esse ano. A gente está bem animado e contente, né? Os recursos do museu vêm através de emendas parlamentares, parcerias com empresas que têm alinhamento com o nosso posicionamento, e nem sempre os recursos são suficientes, né, para que a gente dê conta de tratar do acervo como um todo. Mas esse tipo de parceria, né, é muito importante para a gente conseguir dar continuidade ao nosso trabalho. Aqui foi uma atividade que eu acabei participando, o 18º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros, que foi uma atividade bem interessante. Eu integrei essa mesa com várias pessoas também com visões diferentes, né, que não fazem parte de acervos tradicionais, para dar uma opinião, uma perspectiva diferente, né, de arquivos tradicionais também nesse evento. Outra coisa que eu participei foi do curso de acervos de Marielle Franco, Formação para Espaços de Informação e Documentação, que foi uma parceria entre o ICICT, o Dicionário de Favelas de Marielle Franco, e a Fiocruz,
eles forneceram um curso, né, de agosto a outubro, se eu não me engano, foi no ano passado, e a gente teve formações básicas de vários princípios de biblioteconomia, conservação, e foi um momento muito legal porque eu tive a oportunidade de conhecer várias iniciativas de outras favelas do Rio de Janeiro, né, como o Complexo do Alemão, Rocinha. E é tão bacana ver que tem pessoas, né, que moram nesses territórios e que às vezes não têm o conhecimento técnico, mas têm essa visão e compreendem a importância de preservar a memória desses territórios que fazem parte da memória da cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil também. Então, esse foi um momento muito legal também do ano passado. Outra... Por estar... eu esqueci de comentar, mas eu ingressei no mestrado ano passado, 2020, 2021, na Fiocruz, no mestrado em Preservação e Gestão. E o meu objeto de estudo foi o arquivo Dona Orosina Vieira. Esse arquivo é um dos projetos do Museu da Maré, e ele tem esse nome porque ele faz homenagem a uma mulher negra, migrante de Ubá, Minas Gerais. Dona Orosina, ela faleceu com mais de 100 anos e ela era rezadeira, benzedeira e parteira, uma mulher muito importante para a história da Maré. E às vezes as pessoas confundem, né? Acham que esse arquivo Dona Orosina é um arquivo pessoal por ter o nome de uma pessoa, mas na verdade não é isso. É só porque ela possui características que são em comum com várias pessoas da Maré, com várias mulheres da Maré. Então, foi uma forma que a gente encontrou de homenagear. Então, por conta de eu estar estudando... E a experiência do arquivo do museu não é um conceito tradicional de arquivos, né, de documentos arquivísticos. Então, para compreender essa experiência do arquivo do museu, eu comecei a estudar um conceito chamado arquivos comunitários, que estava sendo mais estudado pelo Andrew Flynn, que é um arquivista do Reino Unido, e ele tem muitos anos de experiência com essas iniciativas, então ele cunhou esse termo arquivos comunitários com base na experiência dos movimentos de arquivos comunitários do Reino Unido. Então, a maioria da bibliografia está em inglês, é um assunto bem recente. Então, por conta de eu estar estudando esse assunto, eu fui convidada para ser mediadora dessa mesa na FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, né? Então, o tema da mesa é arquivos comunitários, nossas histórias têm fundamento. Então, foi um momento também muito, muito bacana de troca entre essas iniciativas, né, de ver todos os desafios, mas também toda a inspiração que eles carregam. Aqui foi o dia da minha defesa. Eu esqueci de falar, o Bruno compôs a minha banca, né? Foi bem legal também, foi muito bom ter a contribuição dele. Outra pessoa importante também foi a Luciana Raimann, que é referência no campo dos arquivos pessoais. A minha orientadora foi a Ana Lúcia. E todos eles foram muito importantes, né, para a lapidação do meu trabalho. Por ser um mestrado profissional, eu precisei desenvolver um guia de acervo para o arquivo Dona Orosina. E foi algo que deu um certo trabalho, mas eu acredito que essa experiência vai me ajudar muito no desenvolvimento de metodologias para contribuir com outros projetos que têm tamanhos menores e que não têm o mesmo volume de documentos, né, nem a complexidade do que o Adobe carrega. Mas, na verdade, eu acho que todo o trabalho acadêmico tem por fim, né, essa retribuição para a sociedade. O título do meu mestrado foi Arquivos Comunitários, Memória e Favela, proposta de guia de acervo para o arquivo Dona Orosina Vieira do Museu da Maré. Outra coisa importante que a gente acabou fazendo também foi o lançamento de uma parcela, né, do nosso acervo na plataforma Tainacan, que é uma plataforma livre, né, do WordPress, e que a gente usou parte de um recurso, né, de uma emenda, para contratar uma pessoa do Tainacan, que foi o André, que foi super solícito com a gente também, entendeu as complexidades de um acervo como o nosso, que tem muitos materiais comuns que são encontrados no dia a dia, como moringas, filtros de barro, ferros de passar roupa em brasa. A gente tem uma palafita em tamanho real dentro da exposição. A gente tem o rola-rola, que é um objeto que faz o transporte de água, porque na época da maré, no
no início da ocupação a gente tinha dificuldade para o acesso à água encanada, né? Não se tinha. Então, vários objetos muito plurais também. Então, ele ajudou muito a gente nesse processo. Eu mesma fiz esse processo porque, no momento que eu estava higienizando objetos, eu aproveitei para realizar o registro fotográfico. E quando o André entrou, ele viu e conseguiu usar muitas das minhas fotos, né? E uma coisa que ele ajudou foi que o que a gente teve mais dificuldade no tratamento das imagens foram superfícies de vidro, né, vítreas, que refletem muita luz. Então, ele deu dicas simples que a gente consegue reproduzir no dia a dia para conseguir fotos melhores, né, para fazerem parte da plataforma. Por exemplo, o uso de papel, né, como borda infinita, para que não tenha coisas no fundo do objeto. O uso de isopor, né, para você não fazer luz, para você criar luz indireta, para conseguir tirar uma foto melhor. Então, esse processo foi muito legal também. E das pessoas envolvidas no processo do museu, porque a maioria dos objetos do museu, eles foram doados pelos moradores. Tem um sociólogo que fala sobre o acervo do museu. Esse é um dos poucos museus que eu conheço que os objetos não foram roubados, né? Foram doados de bom grado para vocês. Então, é muito legal saber esse tipo de aspecto do nosso acervo. Então, no final do ano, em dezembro, a gente lançou a plataforma com mais de 1.000 itens. Até agora, a gente tem um perfil de 4 acervos. A gente tem o cartográfico, o arquivístico, o museológico e bibliográfico. A gente pretende... Isso é um trabalho a longo prazo, né? Como a maioria das instituições de memória, não é um trabalho que tem um fim em si mesmo, ele é contínuo, né? Porque as pessoas não param de produzir documentos, então é uma coisa que se espera. Então, esse foi um momento também muito, muito bacana. E a última imagem que eu trouxe, né, foi desse ano, que é a primeira reunião da equipe do Adobe em 2024. A gente tem aqui a figura da Marli, que está do meu lado, que está aqui hoje, maravilhosa. A Marli está com a gente há muito tempo, desde 2004, 2005, na Rede Memória, que é um projeto extinto do Museu do SEASM, mas que deu origem ao arquivo. Ela é muito importante na questão da hemeroteca, na organização dos documentos no computador. Tem coisas que só ela sabe onde está. Então, Marli é muito importante mesmo. O pai dela migrou para o Morro do Timbal, trabalhava em uma fábrica de vinhos, e ela tem documentos pessoais que fazem parte do nosso acervo. Então, é muito legal saber que tem uma pessoa que tem um cuidado, porque ela sabe que aquilo também é dela, né? Que parte da história dela está sendo contada naquele acervo. Então, é muito bom saber que a gente tem ela com a gente. A gente tem a figura do Oli também, que é um alemão que veio ficar um tempo lá com a gente, um período de experiência, acabou se apaixonando pelo Rio de Janeiro, casando e fazendo tudo aqui no Brasil. E ele está com a gente até hoje. Ele é matemático e geógrafo, mas os caminhos levaram ele para... Ele foi uma figura determinante no desenvolvimento do Tainacan também, de quais seriam os metadados escolhidos para a descrição dos objetos, né? E a gente tem aqui, sozinho, do lado da mesa, o Antônio Carlos, que é uma figura muito importante, porque ele é tanto cofundador do SEASM quanto do Museu da Maré, e ele esteve presente em um projeto que é a TV Maré, que deu start para o museu. Então, ele esteve presente em vários espaços que acumularam documentos que hoje constituem um acervo do arquivo, né? Aqui é a bibliografia que eu usei para montar minha apresentação. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Parabéns. Gente, deixa eu ver que horas são. São quase 8h40. A gente tem 2 coisinhas programadas, né? Abrir para perguntas e exibir 5 minutinhos de uma entrevista que já está no YouTube do nosso laboratório. Mas antes, vou tomar 2 minutinhos de vocês só para agradecer. De novo, a Tamires, a Laura, que eu agradeci antes dela sair, mas está gravado. Ela vai ver de novo, né? Quero agradecer ao João, que está gravando aqui para a gente. E o Elon ou Elon? Elon também, que ajudou a gente a montar tudo isso aqui, né? A equipe do Laboratório de Preservação de Documentos Arquivísticos também, que todas essas pessoas, esses atores que eu vou falar agora, ajudaram a gente na divulgação, né? O laboratório,
O outro laboratório é SEDOC Arremos, Arquivo, Religião e Movimentos Sociais, é o nome, né? Abreviado SEDOC Arremos. A escola e o curso de Arquivologia. A comunicação da Unirio e a decania da Unirio também apoiou a gente na divulgação. Tomara que eu não esteja esquecendo de ninguém, mas eu quero agradecer a vocês também, né, por estarem aqui, ainda mais com esse risco de chuva. Tá? Sim. Depois tem mais agradecimento, mas antes disso, antes da entrevista, eu faço outro agradecimento. Então, será que eu esqueci de alguém? Não, né? Acho que não. Agradeço a todo mundo, então, que ajudou a gente, tá? Tá gravado. Tá sendo muito bacana essa aula, muito, muito, muito mais rica do que se fosse uma aula só comigo na sala de aula com vocês, né? Acho que vocês gostaram também. Bem, uns 10 minutinhos, caso tenhamos perguntas, para a gente depois passar a entrevista, apresentar a entrevista e a gente vai finalizando, para não ficar muito tarde. Não sei, parece que não está chovendo, né? Ainda não? Ainda não? Então, vamos 10 minutinhos só, se tiver pergunta. Alguém tem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Eu vou aí, peraí. Oi, Tamires. Boa noite. É só falar porque eu também sou moradora da Maré e é muito legal ver marenses no topo, né? E crescendo, e como é legal também como nossos envolvimentos assim de quem tá sempre junto. Então o SEASM está sempre junto, o Museu da Maré está sempre junto, a Fiocruz está ali sempre apoiando. É muito bom, só para falar um parabéns. Só isso. Mais alguém? Tem 2 microfones rodando aí, se alguém quiser falar. Boa noite, Tamires. Meu nome é Eliel. Não sei se você lembra de mim, mas ano passado eu estive no Museu da Maré com o meu amigo Max para fazer um trabalho sobre seminário em arquivística, né, sobre vozes marginalizadas. Você mostrou o museu para a gente, né, disse tudo isso que você falou aqui. Só que a gente esqueceu de fazer uma pergunta de como foi feita a construção da história oral da comunidade. Como foi feito, né, o apanhado, né, dos relatos dos moradores e qual é o método que vocês usam para preservar esses relatos orais. Eu queria saber um pouco disso. Então, eu cheguei a mencionar a TV Maré, né? A TV Maré foi um projeto no final da década de 80, em 89 especificamente, que foi financiado pela Caritas, que é uma instituição da Igreja Católica, e que, na época, forneceu equipamento audiovisual para alguns moradores, especificamente de uma das igrejas do território. E com esse equipamento, porque na época era muito difícil, né, muito caro, né, não era tão simples como hoje, que a gente tem o celular e grava as coisas, né? Então, eles começaram a gravar o cotidiano do território. Só que depois eles começaram a sentir falta um pouco mais de ter autonomia, né, sobre o recorte da temática, sobre o que pesquisar, sobre o que gravar. Então, eles fizeram um movimento para comprar o próprio equipamento e aí eles começaram a registrar atividades culturais como rodas de capoeira, blocos de carnaval, festividades, né, como folia de reis, que era uma prática comum na Maré no final de 80, né, e principalmente também entrevistar moradores antigos, porque qual é a questão, né? Essas mega obras naquela região que era na Bahia, né, e caracterizada por mangue, ela era muito preservada. Né? A UFRJ ela era um arquipélago de 7 a 8 ilhas que foram aterradas para construir a Ilha do Fundão.
E a refinaria de Manguinhos também contribuiu muito para a poluição, né, do meio ambiente. Então, quando eles começaram... e antes disso, a natureza era muito preservada, né? Tinha muitas colônias de pescadores. Hoje ainda tem, mas é muito pouco em comparação ao que tinha. Então, eles, ao entrevistar moradores antigos como pescadores, pessoas que vieram do Nordeste, vieram de várias regiões do Brasil, eles não conseguiam conectar a fala dos moradores com aquilo que eles estavam vendo no presente. Falar, como assim isso aqui era limpo? Como assim tinha ilha, dava para pescar siri, pegar camarão? Então, eles começaram a fazer um movimento de pesquisa em arquivos da cidade do Rio de Janeiro, como o Arquivo Geral da Cidade, o Arquivo Nacional, Arquivo da Caixa Econômica. E aí, com base nas entrevistas, que os moradores chamavam as regiões que nem existiam mais, por exemplo, Praia do Apicu, Praia de Inhaúma, termos que só os moradores que vivenciaram aquilo sabiam. Mas, munidos desses termos, né, na hora de pesquisar, eles conseguiam identificar nas legendas, isso facilitou o processo. Então, aí também eles começaram a criar uma coleção de reproduções de fotografias que fazem parte desses arquivos. Então, parte do acervo do museu também tem essa coleção, em que partes do que a gente vê na Maré hoje, como era no início do século, né? Então, e depois, quando surgiu o SEASM também, se começou a gravar com fita cassete os seminários, né, as atividades. Mas também a Fiocruz contribuiu muito no desenvolvimento de metodologia de história oral, porque eles também possuem essa referência, né? Então, esse desenvolvimento de uma metodologia de história oral com o SEASM, específico com a Rede Memória, e um dos produtos desse trabalho foi o livro de Contos e Lendas da Maré, que, ao entrevistar moradores, né, eles conseguiam pescar histórias em comum. Então, a gente tem a loura do banheiro, que não é único da Maré, né? A gente tem um monte de loura nos banheiros espalhado por aí. Não é só da Maré, essa lenda. A gente tem o porco com cara de gente, a gente tem o lobisomem da Nova Holanda, o casamento na palafita, o porco com cara de gente. Então, esse livro de contos e lendas surgiu também dessa metodologia, e que, no final, o legal, você tem a imagem dos moradores que dão seus depoimentos também. Então, esse material ele gerou muita coisa, né? A gente conseguiu produzir bastante coisa a partir desse material. No momento, o que a gente está fazendo com história oral a gente teve uma época na pandemia também, entrevistando algumas pessoas sobre as vivências, né? Como é que foi esse período. E a gente antes se focava muito nos moradores antigos, mas se começou a ampliar o recorte, pensando, não, mas eu quero saber o que a juventude da Maré pensa, quem tem 15 anos, nos anos 2000, ou por exemplo, agora, né? Ou, por exemplo, a comunidade LGBT, o que eles estão vivenciando nesse momento. Então, com o passar dos anos, as pautas foram mudando também e o recorte não se tornou só histórico ou socioeconômico. Passou a se ampliar e falar de questão racial também. Então, é um movimento que o macro estava ampliando no micro, que é a iniciativa do museu também. Eu espero ter respondido. Tá? Obrigada. Mais alguém? Não? Então, como planejado e prometido, acredito que a gente vai conseguir terminar até às 9, né? Gente, muito obrigado de novo pela presença. Uma pessoa que eu queria agradecer acabou de sair, mas deve voltar. Deixa eu aproveitar enquanto isso abrir aqui. Então, como eu comentei com vocês antes, eu fiz uma entrevista com o Pedersoli no final do ano passado, e foi para a pesquisa que eu desenvolvo aqui na Unirio, e dentre algumas perguntas, eu perguntei para ele sobre o que ele achava sobre o ensino de preservação nos cursos de arquivologia, biblioteconomia e outras áreas, né? Então, depois eu agradeço novamente quando ela voltar. Eu quero agradecer a minha esposa que fez a gravação. Eu pensei que fosse ela, mas não é.
e que fez a edição do vídeo, tá? E, é claro, ao Pedersoli, que concedeu a entrevista, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é lá no Icron, tá? Deixa eu ver se... Acho que o áudio está aqui, né? A quinta pergunta vai muito no viés do que você falou um pouquinho, mas... Tá dando para entender? Tá, o áudio, né? Mas vamos lá. Vou voltar só um pinguinho. Não, essa quinta pergunta vai muito no viés do que você falou um pouquinho, mas entra mais no âmbito da educação, principalmente na graduação, nos cursos universitários, né? Vou ler aqui para você. É uma pergunta sobre a formação de profissionais que trabalham com preservação, direto ou indiretamente, como arquivistas, bibliotecários, conservadores, arquitetos. Né? A pergunta é a seguinte: o que você acha que esses profissionais que trabalham direto ou indiretamente com preservação precisam estudar na graduação? E como colocar esses profissionais em diálogo para poder resolver problemas comuns? Né? Essa é a pergunta. Então, eu acho que tem vários aspectos. Por exemplo, o aspecto do ponto de vista técnico, né, material, da preservação material dos acervos, eu acho fundamental aí a gente ter uma base sólida de conservação preventiva. Eu acho que não é o caso de pensar em tratamento, intervenção, que é ser bem específico para a área de conservação e restauração, mas o conhecimento sólido da conservação preventiva eu acho que é essencial, né, para dar as condições mínimas aí de preservação com o entendimento do que está acontecendo. Eu vejo muito, né, por ter formação na área de química, de ciências materiais, então a gente vê, tem até um curso, uma aula que a gente dá de vez em quando, se chama Mitos e Tabus da Conservação. Então a gente vê de tudo, decisões sendo tomadas, recursos sendo utilizados, sem muito fundamento, né, técnico, científico, e às vezes decisões até erradas, né, ou priorizações equivocadas. Então, assim, do ponto de vista técnico, material, né, da preservação material do acervo, acho que seria fundamental entender bem, né, quais são os fenômenos, né, mais relevantes no contexto específico, se é clima, se são as pragas, etc., né, interação com a luz, poluentes, para poder tomar decisões, né, a gente sabe que os recursos são limitados, então para poder otimizar essas decisões aí dentro dessa abordagem de gestão de risco, né, mas eu acho fundamental qualquer disciplina, qualquer profissional que vá trabalhar com gestão, né, e preservação de acervo, para mim é essencial ter esse tipo de base, né, esse conhecimento, essa experiência. Esse é um aspecto, digamos, técnico. O outro aspecto que eu acho muito importante, às vezes o pessoal fica muito no aspecto técnico, vão estar lá preocupado em preservar e tal, sem olhar qual que é a finalidade, qual que é o valor desse acervo, né, o potencial desse acervo para a sociedade. Então a gente vê muito também, né, profissionais que trabalham com a preservação, que está bem ali no seu quadrado, ali fazendo a preservação, mas aí você pergunta, você está preservando para quê? Para quê? Estou preservando, o trabalho é preservando, estou fazendo bem. Então acho que essa visão mais ampla, né, do lugar do patrimônio, daquele acervo particular, de acervo, né, na sociedade, tendo em vista isso tudo que a gente falou, né, direitos humanos, acesso à cultura e todos os benefícios que isso traz, né, e aí eu vou conectar também com a Agenda 2030. Tem mais no YouTube do laboratório, PDA, Unirio, e agradeço novamente a Tatiane, minha esposa, que ajudou na gravação, quer dizer, que fez a gravação e a edição do vídeo, né? No início do vídeo tem uma cartela, no final tem um making-offzinho no final, para quem quiser ver o vídeo todo, ou ver só o final, tá? Quer falar alguma coisa? Não? Gente, muito, muito, muito obrigado, tá? Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado, e em breve a gente vai fazer o upload a Tamires quer falar com vocês, tá? Sigam o Museu da Maré nas redes sociais. Museu da Maré, sigam a gente é muito divertido, a gente faz vários conteúdos engraçados.
Mas a gente faz saraus, a gente faz várias atividades, a gente tem teatro, capoeira, a gente tem o arquivo, a gente tem o setor educativo, a gente tem, então a gente tem a exposição de longa duração e exposições temporárias, né, onde na nossa galeria. Então estejam convidados, né, sigam, apoiem o museu e visitem a gente está aberto, e a gente tem uma equipe muito plural, então a gente realiza a contação de histórias, tem eu que sou um pouco mais técnica da área da conservação, mas a gente consegue adequar bem quem vai visitar o museu, de que maneira a gente vai receber melhor a pessoa que está indo visitar. Então, fiquem à vontade, deem essa força aí para a gente. Obrigada. Boa noite, gente.